A sabedoria que vence a ansiedade, baseado na vida de Esther. Seja muito bem-vindo ao canal E Se Eu Te Contar. Enquanto muitos queriam reagir no impulso, Esther escolheu jejuar, ouvir e esperar o tempo certo. Ela disse: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim. A ansiedade, ela nos faz correr. Deus nos ensina a esperar. Em meio às pressões da vida, muitas pessoas têm perdido a tranquilidade da alma. As preocupações se multiplicam, os pensamentos aceleram, o coração passa a viver em constante estado de alerta, distante do descanso que Deus deseja para oferecer a cada um de nós. A ansiedade, ela quer respostas imediatas. Deus trabalha em processos. Enquanto Amã fazia planos para destruir o povo de Deus, Esther não reagiu. Ela não reagiu impulsivamente. Não gritou, não saiu correndo desesperada, se lamentando, se vitimizando. Não. Ela se posicionou. Jejuou, buscou direção, ouviu conselhos, aguardou o momento certo para agir e tomar decisões. Filipenses 4, versículo 6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, através de orações, de súplicas e com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A palavra excede significa ultrapassa, vai além, supera. Paulo está dizendo que a paz de Deus, que é uma paz que vai além da lógica humana. Ela não depende das circunstâncias. Humanamente, alguém poderia perguntar: como ter paz em meio a uma enfermidade? Diante de uma crise financeira? Quando a família está com conflitos, com confusões? Diante de uma perda? A lógica humana diz que a paz só vem quando o problema acaba. Mas a paz de Deus, ela existe mesmo antes da solução chegar. Essa paz, ela alcança a mente, acalmando os pensamentos, tirando as preocupações, a ansiedade. Quando tudo parece confuso, Deus traz direção e descanso interior. Ela também alcança o coração. O texto diz: guardará o teu coração. Como um soldado, aquele que protege uma cidade, a paz de Deus, ela protege as nossas emoções contra o medo, o desespero, a angústia. Essa paz também, ela alcança o nosso espírito. Ela fortalece a comunhão com Deus. Mesmo em meio às lutas, a pessoa continua confiando e adorando. Com essa paz, as circunstâncias nem sempre mudam imediatamente, mas muda a forma como enfrentamos a situação. Antes de Deus mudar o cenário, muitas das vezes Ele muda quem está passando por ele. E guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que Paulo estava ensinando? Ele escreve essa carta enquanto estava preso. E mesmo enfrentando dificuldades, ele ensina os cristãos a viverem em comunhão, não dominados pela preocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não significa que nunca teremos preocupações. Significa que devemos permitir que a paz de Deus invada os nossos corações e não que a ansiedade governe a nossa mente. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A ansiedade faz a pessoa querer agir antes de ouvir a voz de Deus. Mas quem anda com Deus aprende que a espera não é uma perda de tempo. No mundo físico, a ansiedade pode gerar muitos problemas, como insônia, gastrite, ataque cardíaco, dores musculares, a fadiga, queda de uma imunidade e pressão alta. A ansiedade não acontece apenas na mente. Pesquisas realizadas em universidades e instituições médicas ao redor do mundo mostram que a mente e o corpo estão profundamente conectados. Por isso, problemas emocionais não tratados
podem manifestar através de sintomas físicos e reais. O cérebro entende que existe um perigo e ativa o modo de sobrevivência. Nesse momento, o organismo libera hormônios como a adrenalina, o cortisol, que aumentam o batimento cardíaco, a tensão muscular, a pressão arterial. Altera o funcionamento do estômago, do intestino, do sistema imunológico. E quando isso acontece por muito tempo, o corpo começa a apresentar sintomas físicos. Doenças relacionadas à Bíblia diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca os ossos. Insônia, a mente não consegue desligar. A pessoa deita, mas continua pensando no problema, nas contas, no trabalho, com os filhos, com o futuro. Uma mãe que passa o dia preocupada com o filho, envolvido com muitas coisas, filho doente, envolvido com coisas erradas, dando trabalho na escola. Quando chega a noite, ela está cansada fisicamente, mas a mente continua acelerada. Ela olha o relógio, percebe que já são 2 horas da manhã e ainda não conseguiu dormir. Consequência: cansaço, irritação, falta de concentração, enfraquecimento do organismo. Mas existe refúgio em Deus. Existe saída. Armas espirituais foram deixadas por Deus para que possamos lutar e com força do nosso Deus vencer. A Bíblia diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só em Ti, Senhor, me fazes viver e habitar em segurança. No mundo espiritual, a ansiedade enfraquece a comunhão, enfraquece a oração, enfraquece a fé. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. A ansiedade, ela gera um desespero, gera decisões erradas. Quando a mente está dominada pela preocupação, a pessoa tem dificuldade de permanecer na presença de Deus. Influências espirituais associadas a espírito de preocupação excessiva, espíritos de distração, de medo. A Bíblia fala: lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele que tem cuidado de vós. A pessoa começa a orar, mas a mente fica presa nos problemas, no financeiro, na família, na saúde, e a ansiedade começa a enfraquecer a fé. A pessoa para de olhar para Deus e dá mais prioridade aos seus próprios problemas. Espíritos de incredulidade, espíritos de dúvida, de desânimo. A Bíblia diz: não temas, crê somente. Mesmo conhecendo as promessas de Deus, a pessoa desacredita. Tira o foco. Isso acontece quando a pessoa tenta resolver tudo sozinho, perde a capacidade de descansar no Senhor. Espírito de autossuficiência, de inquietação. Confia no Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Uma pessoa que não consegue dormir, porque está sempre presa, tentando controlar tudo, detalhes do futuro. É necessário ter intimidade com Deus, confiar nele. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quantas vezes você já sofreu por algo que nunca aconteceu? A ansiedade nos faz viver tragédias imaginárias. Paulo escreveu carta aos Filipenses enquanto estava na prisão, vivendo um momento de limitações, de perseguições, de incerteza. Mesmo assim, ele ensinava os cristãos a não serem dominados pela ansiedade. A igreja de Filipe, ela enfrentava pressões, uma pressão extrema, desafios internos. E Paulo mostra que a resposta para a ansiedade não é o desespero, mas levar tudo a Deus em oração. Ele ensina que a paz de Deus guarda a mente, guarda o coração daqueles que confiam nele. A aplicação completa de tudo a Deus. Quando a preocupação chega, Deus nos convida a transformar a ansiedade em oração. Josué 1:8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite,
Moisés havia morrido, Josué estava assumindo a liderança de Israel. A missão ela era enorme, conduzir o povo à terra prometida. Diante da responsabilidade, Deus não entregou uma estratégia militar primeiro, mas ele orientou espiritualmente a permanecer na palavra. A força de Josué não viria da capacidade humana, mas da obediência e meditação constante nas Escrituras. A palavra de Deus, ela fortalece a mente, ela direciona a tomar decisões, ela conduz a sabedoria, ela dá sabedoria para enfrentar desafios. O louvor, Salmo 104, entrai pelas portas dele com ações de graça, em seus átrios com louvor. O cântico é uma celebração usada pelo povo de Israel quando se dirigia ao templo para adorar. O salmista convida toda uma nação a entrar na presença de Deus com gratidão, a entrar com alegria. Isso já fazia parte da cultura judaica. Atravessar os portões reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus, antes mesmo de apresentar seus pedidos, suas súplicas. O louvor, ele muda o foco, ele tira a visão somente dos problemas, mas põe a nossa visão para a grandeza do nosso Deus, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa esperança. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa palavra foi dita a um povo que enfrentava um período de ameaça, de sofrimento, de exílio, estava cercado por nações poderosas, muitas vezes sentia abandonado. Nesse cenário, Deus confirma a sua aliança, a sua promessa, a sua presença constante. A força do povo não estaria no exército, no recurso humano, mas nas mãos poderosas do nosso Deus. A confiança ela não está na ausência de problemas, mas na certeza de Deus em meio a eles. Precisamos uns dos outros. Nós não podemos resolver os problemas muitas das vezes sozinhos. Nós precisamos estar em comunhão com Deus e com nossos irmãos. Precisamos congregar, precisamos jejuar, precisamos estar firmes na presença do Senhor, unidos, apoiando uns aos outros. A comunhão ela gera uma fonte de fortalecimento espiritual e perseverança. Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos. A comunhão nos traz encorajamento, correção, apoio, crescimento espiritual. O caminho bíblico para vencer a ansiedade é permanecer firme. Batalhas espirituais por trás de preocupações. A preocupação excessiva ela não vem de Deus. E Deus alerta em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo. O inimigo ele tenta roubar a paz, roubar o sono, roubar a esperança, a confiança. A estratégia de Esther, antes de enfrentar o rei, ela enfrentou seus próprios medos.